Define parameters of program. Olá, eu sou a Priscila Franco, voz da Michael Burnham, e você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis. Olá, sejam bem-vindos ao Balde do Odo, o podcast da rede do Trek Brasilis para falar sobre Deep Space Nine, a melhor série de Jornada nas Estrelas. E hoje vamos falar sobre o 25º episódio da 4ª temporada, Broken Link, e que, não coincidentemente, é o último episódio da temporada. Então, hoje nós vamos estar fechando essa 4ª temporada. E para conversar sobre esse episódio comigo, estão aqui hoje Alexandre Bortolucci. Olá, Ale. Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Luiz Castanheira. Olá, Luiz. Oi, Mariana. Olá, amigos. Alexandre e Fernanda, sempre bom estar aqui. E o nosso convidado especial de hoje, que já se tornou um praxe aqui para vir falar sobre os episódios finais das temporadas, Fernando Penteriche. Oi, Mari, um prazer estar de volta e dessa vez para falar do episódio que literalmente é um episódio sólido. Exatamente. Pronto. O bom é que você veio, que você falou, você participou do Degen Radar, do The Adversary, do The Way of the Warrior, que todos são bem importantes as coisas que aconteceram nesses episódios para o que a gente vai ver agora aqui em Broken Link. A primeira coisa que chama a atenção desse episódio é que a história é do George Brozak e o roteiro é do Ira e do Robert Hewitt Wolf. E foi dirigido pelo Les Landau, que, como eu descobri agora ouvindo o podcast do Delta Flyers, o Duncan McNeil falou que eles chamam ele de tio Les. Era o Uncle Les. E aí o que me chamou a atenção, né, é que a história é de um cara que não é alguém da sala dos roteiristas. O que geralmente esses episódios de começo de temporada, de final de temporada, eles são escritos e a ideia toda já vem do pessoal da sala de roteirista. Mas aqui eles tiveram esse pitch de alguém de fora, do George, mas que eles já tinham, eles pegaram essa ideia aí, já fazia meses que eles estavam com essa ideia e tal, e estava guardada ali pensando em aparecer uma oportunidade para colocar. Eu não sei exatamente aqui, porque no Memorial ele não fala exatamente qual que era o pitch original da história, mas eu imagino que fosse algo relacionado mesmo com o Odo. O Odo vai voltar para o Link para ser julgado pelo que ele fez lá em The Adversary. E aí o Hewitt Wolf fala que daí eles finalmente chegou a oportunidade, eles incorporam a essa história a questão da revelação sobre o Garron no final do episódio, porque eles já tinham pensado nessa revelação dele ser um transmorfo quando eles estavam elaborando lá a história do To The Death. Foi 3 episódios atrás. E o René Echevarria também fala que essa ideia, né, a lógica por trás de colocar o Garron como um transmorfo é que eles queriam possibilitar o fim da guerra com os Klingons. Eles queriam colocar aqui a Federação como os salvadores, entre aspas, dos Klingons, e com isso recuperar aí a relação entre eles, e era essa forma que eles tinham de voltar à conclusão original da 3ª temporada, lá em The Adversary, que na realidade eles queriam ter feito um episódio com um cliffhanger, no que eles acabaram fazendo meio no estilo da história do Homefront Paradise Lost, mas que por conta da imposição dos estúdios eles tiveram que mudar de rumo e fazer o The Way of the Warrior, colocar o Worf, focar nos Klingons, e aí aqui eles acham a maneira de fechar esse capítulo da Guerra Klingon, colocando esse detalhe no final do episódio, que a gente vai ter as consequências na próxima temporada, e voltar a focar no que eles consideram que a série tinha que ser, que era sobre cardassianos e bajorianos, segundo o René Echevarria. Muito bem, então aí temos Broken Link. Vamos começar com o nosso convidado. Penteriche, diz aí assim, algumas linhas, assim,
o que você acha desse episódio, como que você recebeu esse episódio quando assistiu lá atrás, se você lembra de alguma coisa específica sobre isso, e revisitando ele agora, como que você vê esse episódio, ainda mais colocando em perspectiva, sabendo tudo que aconteceu na série como um todo. Olha, Mari, eu assisti esse episódio lá dos anos 90, pela primeira vez. Não lembro bem a data, não lembro nem como foi, mas foi numa dessas levas das fitas da VHS que a gente tinha acesso antes de surgir DVD e streaming nem se fala. Então, era aquelas fitas que vinham gravadas lá de fora e num pacote aí do final do 4º ano, começo do 5º, Broken Link veio junto, eu assisti na época e já até sabia o que ia acontecer, né? Porque chegava com tanto atraso aqui os episódios que a gente já estava por dentro das surpresas, né? Que deixava até de ser surpresas. E hoje eu reassisti. Eu já tinha assistido, já assisti várias vezes nos últimos anos, mas já fazia um tempinho que eu não via. Hoje eu reassisti e eu achei bem melhor do que eu lembrava. Achei um final de temporada bem interessante, né? Que é focado em resolver a questão do Odo, que dentro da cronologia, há um ano, né, tinha matado um membro da própria espécie, o Metamorfo, uma coisa inédita na raça dele. E, além disso, o episódio também traz um pouquinho da questão dos Cardassianos, né, que lançaram aquela ofensiva contra o Domínio no meio da temporada, sem sucesso. A gente também acaba conhecendo o novo planeta dos fundadores. E no meio de tudo isso, eles conseguiram colocar uns diálogos bem afiados, bem interessantes, né? Como aquele lá do pequeno genocídio que o Garak fala pro Worf, que eu achei muito, eu não lembrava, achei muito legal. E tem umas piadinhas também, e as piadinhas funcionam. Então é um episódio, como eu brinquei na abertura, sólido, mas é sólido mesmo, e é redondo. Ele fecha bem o ano e propõe aí umas alternativas para se resolver a questão da Guerra Klingon, né? Que, como você mesmo disse, foi um desvio de rota aí, que teve que ser inserido na trama de Deep Space Nine por conta da chegada do Worf. Eu achei que a sequência, já pulando para a sequência final, né, do Odo sendo julgado, devolvido lá para o Cisco daquele jeito, como um ser humano, né, achei uma cena bem impactante e uma decisão até cruel dos fundadores. E o legal é que isso não foi nenhum consenso, né, entre eles. Tiveram que ficar um ano debatendo, tiveram que chamar ele lá, levar ele lá, né, na verdade, trair o planeta para conseguir meio que ler a mente dele, o que se passou ali quando ele acabou matando o fundador em The Adversary, uma situação inédita no meio dos Changelings. Então, realmente foi uma questão que eles tiveram que lidar pela primeira vez, e a resolução final foi assim, pro Odo foi triste, né? Mas achei bem interessante de torná-lo humano, que é algo que ele não queria, né? Ao contrário do Data, da nova geração, que parece que sempre quis ser um humano. O Odo nunca teve essa pretensão de ser um ser humano. Bom, e fechando, tem aquela cena, né? O cliffhanger da suposta revelação aí que existe um metamorfo no coração ali do Império, né? No comando do Império Klingon, que tudo que se aponta seja o Gowron. E então a temporada acaba deixando 2 ganchos bem interessantes para o próximo ano. Como que o Odo vai se virar como ser humano? E será que é verdade mesmo? O Gowron foi trocado por um Changeling? Então fica tudo isso aí para a gente aguardar a próxima temporada e tirar limpo toda essa história. E você, Ale? Bom, eu vi o episódio inicialmente lá nas fitas também, pouco depois do Fernando, mais no início ali dos anos 2000. Acho que eu já comentei em podcasts anteriores que eu vi aí da 3ª até a 7ª temporada de Deep Space Nine num período de mais ou menos uns 45 dias, mais ou menos. E essa estava numa leva lá de fitas lá que, enfim, eu tinha conseguido de forma paralela. Eu gostava do episódio, gostei do episódio, mas vendo novamente, recentemente, eu cheguei a algumas conclusões um pouco diferentes que eu não tinha pensado anteriormente. Talvez de uma forma um pouco mais crítica, pensando um pouco mais da credibilidade, da trajetória dos personagens em si. Mas eu continuo achando um bom episódio, né? Um episódio, acho que é a altura para fechar ali uma temporada, mas eu confesso que eu tinha um pouco mais de apreço por ele, assim. Em algumas coisas ele caiu um pouquinho no meu conceito. Embora eu ainda goste do episódio, volte para ver com alguma frequência. Sobre a questão do pitch que você tinha comentado, na Cinefantastique de novembro de 1996, o Robert Hildwoff comenta que o George Brozak, quando ele deu o pitch, ele essencialmente
assim, né, quis fazer como se fosse um episódio de julgamento do Odo. Não deu muitos detalhes, tal, mas assim, quis dizer que seria um julgamento, pelo que o Odo realmente tinha feito lá no final da terceira temporada. E aí, assim, a questão na sala de roteiristas foi como tornar esse julgamento interessante, como trazer de volta o Odo de uma forma crível, uma forma interessante, e como fazer com que esse julgamento fosse interessante também. E eles chegaram à conclusão que, na verdade, seria muito difícil, né? Até tecnicamente fazer um julgamento mesmo, fazer com que ficasse de alguma forma não só interessante, mas crível mesmo, né? Até pelos efeitos especiais, né? Enfim. E aí eles decidiram, enfim, né, não mostrar o julgamento, e sim só os resultados. Então, só para tirar essa dúvida aí que você tinha levantado aí no início, né, da sua explanação. Eu acho que assim... Eu não tinha lido, então interessante. Então, tem na Cine Fantastique de novembro de 96. Inclusive, eu acho que foi você mesmo que me passou, tá? Pois é, mas é que assim, o meu dia precisaria ter, eu tava falando isso pra minha filha agora, 10 minutos atrás. O meu dia precisaria ter umas 30 horas, eu queria só precisar dormir 4 horas por dia, trabalhar 6 e sobrar 20 para eu fazer tudo que eu gostaria de fazer. Mas não consigo. Isso é impossível. Acho que um episódio, ele acaba valendo bastante, mais pelo que ele inicia, ele seta, ele prepara, do que pelo valor individual isolado dele como um episódio em si, né? Como episódio em si, eu até prefiro o episódio do podcast anterior, né? Que a gente comentou aí. Mas eu acho que ele é um episódio que ajuda a série. O Fernando já comentou, você já comentou também, que tem algumas portas que foram abertas que precisavam ser fechadas, né? E aí, assim, ele começa a preparar o terreno para uma correção de rota da série, né? Que, assim, eu não vi problema algum, tá? Os terem sido incorporados Deep Space Nine. Acho que a vida é assim, né? A vida, você vai se ajustando, né? Você vai vivendo e vai ajustando. Acho que deu um certo frescor, mas eu também achei, assim, bastante inteligente fazer com que os fundadores estivessem diretamente ligados à Guerra Klingon, contra a Federação, tendo infiltrado ali um metamorfo ali no alto escalão do Império, né? Acho que foi uma forma bacana de aproveitar tudo que havia sido construído na série até a terceira temporada e fundir com aquela carteirada do estúdio que eles tomaram no início da quarta. Então, assim, eles falaram, beleza, nós fizemos aqui o que vocês quiseram que a gente fizesse. O negócio funcionou e tal, mas agora a gente vai voltar aqui à temática inicial. E eu acho que eles fizeram as duas coisas com muito sucesso. Então, como eu disse, eu acho que esse episódio serve para setar as mudanças que vão voltar a ocorrer aí a partir do início da quinta temporada. Não só por isso, mas por isso também esse episódio é um vencedor, na minha opinião. E você, Castanha? Eu lembro de assistir o episódio. Eu lembro, tenho a lembrança mais forte do The Quickening, mas devia estar na mesma fita. Eu lembro bem vendo esse episódio, porque ficou na mente aquela coisa do adversário, o Odo matando outro Changeling, e isso nunca foi feito antes, então teria que ter uma consequência. Então a gente teve uma temporada aí para essa consequência se dar. E aí você teve o julgamento do Odo, que eu acho interessante. Eu acho interessante que a mecânica do julgamento não ser mostrada. Eu acho interessante isso. Por diferentes motivos, talvez, práticos inclusive, mas artisticamente eu acho que funciona melhor não mostrar. Por outro lado, eu consigo fazer uma identificação com divindades. De alguma maneira, divindades ou semidivindades relacionam-se entre si e punem uma dentre elas com a perda dos seus poderes e o fazem imortal. Aqui a analogia é óbvia. E eu gosto, eu acho uma coisa poderosa. Especialmente na forma que ele é deixado quando ele volta do Link, sem roupas ali. A coisa do baixinho do tricô, eu vou falar mais no final, que tem algumas inconsistências aí, que é a questão dos sinais vitais aí dos Changelings, enquanto imitando outras formas, que é um pouco esquisito, mas a gente chega lá. Ele faz uma pose clássica, que agora o professor Alexandre pode me ajudar. O René faz uma pose clássica, eu acho legal pra caramba. Ele tá ali, quando a gente nota que ele é humano, ele tá peladão ali, e a fundadora vem. Aquele cenário eu acho muito interessante. Aquela ilhota, aquele céu, aquele mar de gente,
a mulher vestida com os trapos, ele peladão e os dois olhando para ele. Não sei, isso aí, mesmo sem fumar nenhum baseado, isso me vende bem gostosinho, sabe? Sempre gostei dessa parte. Sempre achei, sabe, que um artista que bola um negócio desse não pode ser uma pessoa, né? Tem que ser um cara legal. Então eu sempre gostei muito disso. Então essa parte do Oda, por ser um payoff de algo tão sublinhado, nenhum Changeling nunca matou outro Changeling, aquela coisa sublinhada e tal. Porque no Adversary tinha aquele aviso, mas era uma coisa muito mais difusa. O We Are Everywhere teve um payoff, mas era um negócio tão difuso que podia ser diferentes payoffs. Eu acho que aqui você tem uma especificidade maior. No final desse, a especificidade é ainda maior, inclusive. Falar que o Garon é um Changeling. Mas demorou uma temporada e faz sentido a demora deles estarem pensando, porque nunca aconteceu, o que fazer com o Odo, trazê-lo provavelmente ali durante o To The Death, as controvérsias a gente discutiu no podcast correspondente, de estar no roteiro, não estar no roteiro, estar filmado, não estar filmado, se está filmado aparece, se aparece, não aparece, coisas assim. Mas o espírito da coisa é que eles conseguiram levar o Odo lá, através daquela versão do E1 do To The Death. E tudo isso eu acho bastante bom. Eu acho que a fundadora, ela tem uma atitude muito legal. Eu acho ela é apresentada de uma maneira muito bacana. E quando ela é chamada ao dever de vilania nas barbas do Garrick, eu acho que ela fala umas coisas muito legais. Cardassian está morta. Eu adoro essa frase. Adoro. Acho muito legal. Porque, apesar de tudo, está morta mesmo. Eu acho muito bacana isso aí. Mas tem um outro lado, eu posso falar muito bem dessa quarta temporada de DS9, mas eu acho que eu falaria melhor se tivesse tido uma historinha com os Klingons, assim. Eu acho que Return to Grace tem materiais no computador daquela ave de rapina que sugeriam que talvez tivesse um rascunho de um arco para a temporada toda. E eu fico imaginando que poderiam entrar em lugar de coisas que a gente teve, para falar o mínimo, reações mistas, tipo The Sword of Kahless, o Sons of Morg, mais uma outra coisa aqui e acolá. Poderia ter sido usado melhor esse tempo. E a impressão que dá é que o coração dos roteiristas não estavam realmente com os Klingons aqui. Usaram para contar histórias do Worf, tem a situação política que eles lembravam de tempos em tempos, tem alguma outra coisa para a situação de Cardassian que a gente utiliza no prosseguimento, mas o coração não está aqui, né? Porque você vê, isso é uma peça de personagem, né? Ao contrário do que você imaginaria num season finale, é algo mais bombástico e tal. Isso aqui é uma peça de personagem. Sobre o Odo, do começo ao fim. Ele tá praticamente em cada cena. E você percebe que a coisa Klingon é quase que plugada ali. É quase que plugada em dois momentos. Para você dar um somebody love, digamos, de que isso aqui teve algo a ver com os Klingons, mas não teve. Meio que plugaram ali o negócio para eles fazerem o que eles têm que fazer e retomar a rota. Então, talvez seja a crítica maior ali do coração dos roteiristas não estar nessa coisa Klingon, ter sido uma coisa forçada sobre eles. Fizeram uma outra coisa legal nesse sentido, mas não. E aí a gente teria eventualmente o payoff dessa mensagem tão específica do Odo transformado no Apocalipse Rising logo na sequência, que já e meia temporada depois a restauração dos acordos de Kittoman. Então a gente vê que a coisa está voltando para os eixos no sentido do que eles queriam em primeiro lugar. Outra coisa que eu gosto muito é que a situação do Odo não foi resolvida imediatamente, né? Não houve um reset assim tão pronto para ele voltar a receber recuperar os poderes dele. Ele de fato ele vai viver como humano um tempo e isso eu acho muito legal pro personagem. Faz sentido do que virá ele ter essa vivência humana. Talvez fosse uma coisa que faltasse. Talvez a experiência humana seja uma coisa muito... Como os humanoides viverem como Change fosse uma coisa muito diferente, como a Dax menciona lá no Facets, devido à experiência do Curzon via Jantara, via Odo, via Dax e tal. Mas pro Changeling ter a vida humanoide também deve ser muito, muito esquisito. E essa experiência eu achava importante ele ter, e de fato ele vem a ter. Eu não sei se eles pensaram especificamente nisso para fazer essa história, ou se pensaram, mas vamos fazer um payoff legal, bonito e tal, esteticamente, meio épico e tal, para coisa do Odo. Mas ele ter essa experiência e durar por um bom punhado de episódios, eu acho bem legal. Então, de modo geral, apesar da coisa Klingon ser meio grudada aí, porque tinha que ser grudada aí, é um episódio que eu gosto a beça.
tenho um certo carinho por ele. Isso daí que você falou, Castanha, sobre o Odo ter essa experiência efetiva como um sólido, né? Eu acho muito interessante porque, assim, desde que a gente conhece os fundadores, através ali da personagem da fundadora, que é ela sempre que tem o contato com o Odo, ela fala muito daquilo de ser uma coisa, ou conhecer uma coisa é ser uma coisa, se transformar nela e ver o que significa ser aquela coisa. E é interessante que eles fazem isso com animais e com objetos inanimados, mas me parece que, assim, é um chute meu, né? Nunca foi falado em tela isso, mas você vê que a fundadora nunca quis, na realidade, ter a forma de um humanoide e procurar realmente entender o que é a vida de um humanoide, né? Talvez pelo ranço que os fundadores ali tenham por conta da perseguição que eles dizem que eles sofreram dos humanoides, tudo. Então, eles não conseguem se identificar ou ver o que é ser realmente humanoide. E o Odo, por outro lado, ele sempre tentou se comunicar com o ambiente em volta dele sendo um humanoide. E aí aqui, ele tendo a possibilidade de efetivamente ser né, de carne e osso, ele pode ter uma experiência ímpar, singular. E eu acho que isso é fundamental para todo o desenvolvimento depois, não só do personagem em si, mas do que ele vem a fazer lá no final. Porque talvez ele tenha uma perspectiva do que são os sólidos que os fundadores não conseguem ter, e é através disso que depois ele vai lá no final da série voltar para o Link e poder colocar toda a experiência que ele tem. Acho isso interessante, que ele está numa posição única ali para poder fazer isso, que a gente não vê os fundadores nem sequer tendo algum interesse nisso, né? E dessa questão aí do julgamento e deles não mostrarem o julgamento, obviamente que tem essa questão prática também, mas acho que a gente discutiu sobre isso em algum episódio lá atrás, que a gente nunca vê os transmorfos conversando entre eles da maneira como eles conversam, né? Porque na realidade não dá nem para imaginar como é isso, como é o Link. Então eu acho que assim, eles também nunca quiseram criar uma maneira de como fazer isso, porque eu acho que seria meio surreal conseguir fazer isso. Ficaria muito, como que eu posso dizer? Acho que não pareceria real. Qualquer maneira que eles tentassem representar a maneira como eles conversam entre eles. Eu acho que realmente esse jeito que eles escolheram de contar a história, em que ele entra ali no Link, a gente não sabe o que aconteceu, a gente só fica sabendo o resultado depois da sentença dele. E eu acho que isso é interessante e o impacto é maior também, quando eles vão jogando ele para fora do Link ali, aquela cena ali no planeta. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Não, eu acho que tinha uma questão técnica, obviamente, os efeitos especiais da época. Só que eu acho que da mesma forma, dificilmente, né, como você disse, conseguiria ser traduzido. Porque assim, da forma como é descrito, como seria o elo, você imagina, são várias consciências trocando informações ali de forma instantânea. O Odo dá uma ligeira ideia ali, uma leve ideia de como seria quando ele fala, né? Olha, enquanto eu estava no Link, eu vi eles tentando esconder algumas coisas de mim. Então, assim, dificilmente seria possível traduzir como seria de fato o Grande Elo, considerando que é uma raça alienígena completamente diferente. Acho que a palavra que você queria usar, acho que ficaria artificial se eles tentassem reproduzir de alguma forma. Isso, exatamente, artificial. Obrigada, Lê. Então, eu acho que assim, perderia muito, porque para mim esse tipo de coisa é mais ou menos igual você ler um livro, imaginar aquilo na sua cabeça e depois você de alguma forma ver isso num filme de alguma forma. O cara tenta fazer lá um efeito especial nos dias de hoje para mimetizar de alguma forma a ideia que tem no livro e aquilo acaba sendo decepcionante para quem lê o livro, né? Fala, pô, cara, não era assim que eu imaginava. Eu imaginava um negócio muito mais complexo, muito mais diferente. Então, assim, eu acho que foi. O Castanha deu a letra, eu acho que foi uma ideia acertada mesmo. Não tentar reproduzir. E aí os caras iam
fazer o quê também, né? Falar assim, não, vamos colocar os caras aqui como sólidos porque o Cisco ia estar assistindo o julgamento, aí eles tinham que fazer dessa forma para o Cisco poder ajudar, defender o Odo. Também já é uma ideia meio batida também. Não, viu, e já entra em clichês da própria Star Trek. Também, pois é. E acaba caindo naquele lugar comum de julgamentozinho de jornada. Pois é. Então isso deu até um frescor o negócio. Porque daí tivessem que talvez fazer alguma coisa no estilo humanoide para poder representar. Daí, o Odo tem direito a alguém para defendê-lo. Mas vai ser um sólido. Então, aí ferrou, os transmorfos teriam que ficar ali de forma, né, humanoide para poder debater. Então, assim, o que acabaria seria um desastre para a história fazer uma coisa nesse estilo, né? É o que acontecia na nova geração, quando, por exemplo, o Riker assumiu o papel de advogado numa questão e tal. Provavelmente seria isso, né? O Cisco seria o advogado do Odo. Essa é aquela coisa batida que a gente já cansou de ver, né? Me veio à mente aqui um episódio, não sei se é da segunda temporada de Voyager, que aparece um outro kill. Tem o kill do John DeLancey e um outro kill. E aí aquele kill quer se matar, ele não quer mais, ele quer acabar a vida dele, ele não aguenta mais ser imortal. E no fim os dois acabam indo para Voyager e a Janeway que acaba tendo que mediar isso daí e não eles lá, porque essa comunicação dos kills também são uma coisa completamente diferente do que é a nossa comunicação. Talvez seja muito parecida com o que seria, o que a gente imagina que seja a comunicação dos fundadores ali no link, né, no elo. Então, assim, acaba perdendo, que você tem que transformar aquela discussão toda para que a gente possa entender. E aí a coisa meio que se perde, né? Eu tendo a chamar esse tipo de atitude, de deixar algum mistério para eventualmente capturar algum senso de deslumbramento, de uma arte mais alta do que a outra, que tenta teatralizar e tenta apresentar isso geralmente de maneira pouco inspirada e geralmente de maneira manjada. Ou seja, mesmo em uma obra audiovisual, você tentar deixar espaço para a pessoa que está assistindo preencher certas lacunas. Então, eu acho essa uma opção mais sofisticado. Então, eu acho o que foi feito aqui mais fresco e de modo geral, mais interessante do que em outros momentos em Star Trek. Não que até por razões práticas eles tivessem adotado a mesma estratégia, né? Não mostrar alguma coisa. Mas aqui parece que eles estavam mais conscientes disso. E eu acho interessante por conta disso. Várias coisas que me chamam a atenção nesse episódio, e uma delas é, apesar da gente ter uma história ali, uma problemática que é super séria, né? Quer dizer, o Odo tá doente, o Bashir não tem como encontrar uma cura, o que a gente vai fazer? Nós vamos ter que levá-lo para o quadrante gama, vamos ter que chegar ali no Dominion, como que vai ser isso? Mas, ao mesmo tempo, eles conseguiram colocar diversos elementos, como o Penteriche falou no começo, elementos cômicos, elementos mais leves. A gente vê uma coisa da camaradagem entre a tripulação, em que eles podem brincar um com os outros, e nas conversas do dia a dia, assim, ali na ponte e antes na estação, que eu achei que funcionou muito bem. Eu acho que, apesar desse clima mais sério do episódio, essas cenas eu sinto que também são importantes para a construção dos personagens e da evolução da equipe como um todo, pensando neles lá no emissário e chegando até aqui agora. Fernando, você quer falar alguma coisa de algumas cenas que para você se destacaram mais nesse sentido? Acho que aí cada um fala um pouco, porque acho que vale a pena passar por todas elas, porque, nossa, eu achei demais. Tem umas que são muito, muito boas, assim. Além de quase todas as falas do Garak, né, que são irônicas e ao mesmo tempo bem engraçadas, você tem aquela sequência rápida na ponte da Defiant, do O'Brien jogando conversa fora, falando do cotidiano dele, assim, que como você disse, Mari, numa situação tensa como aquela, o pessoal no terreno inimigo,
naves de radar se aproximando, o Odo quase morrendo ali, com aquela maquiagem, que depois não sei se a gente vai falar sobre ela, mas é uma maquiagem engraçada de ver, com ele todo derretido. Tem uma hora que parece que tacaram um doce de leite na cara dele, tem outra hora que parece que ele tá com uma touca, sei lá, de látex derretendo na cabeça. É bem uma maquiagem bem engraçada. Mas de todas essas cenas cômicas, uma que eu achei assim, que não esperava que fosse acontecer. Como eu te disse, já fazia um tempinho que eu tinha visto, eu tinha esquecido bastante coisa. É aquela sequência, aquela cena quando o Bashir quer jogar uma pedra no grande Link. Nossa. Aquela é fantástica, gente, é muito boa. É muito Há boa. horas lá esperando alguma coisa, a gente não sabe nem quanto tempo. E o Cisco fala, peraí, né? Achei bem engraçado, né? Um momento de tensão, você fala, o que vão fazer com o Odo? E os caras tiveram as manhas de colocar uma sequência dessa. E é muito Bashir, né? Você olha aquela cena, é muito Bashir. Ele tá jogando a pedra de um lado pro outro, como que não quer nada, e de repente fala, vou jogar aqui pra ver quantas vezes eu consigo fazer essa pedra quicar ali, né? Achando que ele tá na beira de um lago. Aí o Cisco olha pra ele assim e fala, o que você tá fazendo? É o pessoal que tá ali, né? Não é água isso daí, não. É uma coisa pra combater o tédio, aí na hora ele chega, vou jogar ali. Aí é bem bolado. Você vê uma origem, você vê... Combina, né? Acho interessante. Você quer comentar alguma, Lê? Tem algumas cenas que eu gosto, além dessas que vocês comentaram, né? Rola um certo clima, assim, entre a Dax e o Worf ali na sala de reunião, que eles estão se provocando ali, né? Estão falando sobre, vamos lá levar alguém lá pra ajudar o Odo lá na enfermaria, e fala, não, cara, ele não gosta disso e tal. Não, mas ele gosta sim, ele só tá fingindo que não gosta. Não, cara, ele falou pra mim que não gosta. Então, mas quando ele falou pra você que ele não gostava, ele tava socializando com você e tal. Aí o Worf fala com vocês, bicho, o simbionte anterior era assim também, cara, ficava enchendo o saco também. Aí o Cisco fala, era pior, cara. Aí a Dax fala, né, obrigado, Benjamin. Quer dizer, eu acho, né, eu tava falando dela de qualquer jeito. Então, eu achei uma boa tirada. E você vê ali que depois rolam uns olhares ali entre os dois, né? O Cisco ainda tá falando e eles ficam se olhando, assim. A Dax meio de costas, assim, fazendo aquele olhar meio que de... Tipo assim, não tô nem ligando. Mas, assim, você tá vendo que já tá rolando um certo flerte ali, meio... velado, assim, que a gente vai ver isso depois mais pra frente, né, na quinta temporada. De vez em quando eles tentam dar essas coisinhas pra ver se solta a faísca. Eles têm tentado ao longo da temporada, então tem aparecido. Mas essa cena, se você reparar como eles estão organizados dentro do quadro, como tá blocado, parece mesmo um sitcomzinho, que ela começa a falar meio um pouquinho afetada, aí o Worf vira meio que o tronco só pro Cisco. Não, o hospedeiro anterior era assim também, aí o Cisco tá meio com uma pose também meio engraçadinha e fala, era pior ainda, ela ri, sacanagem, parece que é uma comédiazinha ali naquele quadrozinho deles, eu reparei isso. Em momentos antes, eles estão ali fazendo brincadeira pra ver quem acerta quantos espirros a Kira vai dar, bolando espirro, né? O bolando espirro, até o Cisco cai nessa e ele assim, ganhei, hein, acertei. O capitão da estação. E de novo, né, o que a gente já tinha comentado lá em Body Parts, que o Robert Hewitt Wolf queria colocar a Kira meio que fedendo. E essa seria o sintoma da gravidez do Bajoriano, né? O Aira até gostou, tava falando, não, legal, mas não sei, cara, acho que isso aí vai dar problema com as feministas, não sei se os executivos vão aprovar esse negócio, vamos fazer um negócio mais light aí. Aí colocaram ela pra espirrar, né, que essa seria a diferença dos sintomas da gravidez em relação a humanoide, os humanos. Eu acho legal que ela fica com cara de resfriada. Se ela ficasse espirrando e não ficasse com cara de resfriada, eu ia achar uma merda. Mas ela fica com uma cara de resfriada. Aí eu acho ok a piada. Que ela podia dar 1 milhão de espirros fake e tá de boa lá. E aí, tal. Kiryoshi pra presidente e tal. Aí eu acho legal que ela vai espirrando e vai ficando com a cara mais inchada a cada espirro. Eu achei bem feitinho, assim. Que tipo assim, essa aí é bem básica. Esse negocinho é bem básico mesmo. Bem basiquinho. Mas é um basiquinho gostosinho. Que a gente podia fazer, tipo, um de nós que dá uma tossida toda hora. Que nem eu tinha um professor, era o chamado Urro. Ele dava aula com uma luvinha e o giz ele colocava num dispositivo que, sei lá, parecia uma arma, só que era pro giz. Negócio metálico, parece o Dr. Strangelove. Então, imagina a luvinha
Foi isso que eu imaginei Barminha e o aqui. X na ponta da arminha. E a cada número aleatório de segundos ele dava um Aí a gente fazia o bolão cada aula quantos ele dava. Coroa já velhão. Era projeto de engenharia dos primeiros semestres. Eu não esqueço esse cara. Aí tinha esse bolão. Ou seja, o que nós ordinários poderíamos fazer. É bem básico, mas eu achei bem feito por eles terem o cuidado de botar a Naná com a cara inchada. Então eu achei bonitinho. Que eu ia falar da cena que o Penteriche comentou ali da ponte, né? Tem duas cenas. Né? Então aqui ele falou ali do O'Brien contando. Quer dizer, acho que o episódio inteiro, para mim, é um show de como os roteiristas mostram eventos passados, mostram que eles não são esquecidos. Todos os acontecimentos ali, você vê que sempre remetem a alguma coisa, a um episódio lá atrás, alguma coisa que foi falada. Então aí nessa cena do O'Brien, ele fala que ele chegou em casa e que a Keiko e a Kira estavam conversando. Então, quer dizer, a Kira foi morar com eles. E aí ele, numa frase, coloca que as duas ali aparentemente estão se dando bem, tá bacana, as duas estão conversando ali. Daí ele reclama que elas pararam de conversar no instante que ele entrou e, não, eles não queriam que eu ouvisse, que elas estavam falando de mim, porque a Molly estava rindo e tal. Aí ele fala assim, pensei em pedir pro Julian vir morar com a gente. Eu imaginei. Crazy, né? Cena. Crazy stuff. Crazy. Mas aí é o momento quem nunca do episódio, né, minha querida? Entendeu? Quem é do sexo masculino, né, que mora numa casa com mais mulheres, né, em número, que nunca pensou isso, falou, cara, eu tô em menor número aqui, cara, eu tô em desvantagem, eu preciso de alguma forma tentar equilibrar isso aqui, senão minha vida vai ser um inferno aqui, cara. Inclusive, dependendo da época do mês, isso se agrava, né? Então, super entendo aí o O'Brien aí, entendeu? Super entendo. DS9 falou de família poliamor, mas foi só na piadinha. Foi só na piadinha. Se você parar pra pensar, porque o Cid e a Naná estavam se casando. Sim, exatamente. Então fazia o poliamor total ali, né? E a coisa do bromance, né? A coisa do bromance. O bromance, poliamor geral. Tô falando da parada toda. Poliamor de tudo quanto é lado. E você sabe que a Mari falou um negócio de uma cena na ponte, depois eu fiquei pensando também, depois que eu vi o episódio, cara, de novo, mais uma vez, o Worf voltou a encher o saco aqui, tentou dar uma insubordinada, aí o Cisco já deu um corte logo dessa vez, falou, cara, cala a boca aí, bicho. Agora não, né, senhor Worf? Por favor, segura a onda aí, né? E remete muito ao que a gente tinha visto em To The Death, né? Que o Worf... não sei, cara, assim... Não, é o clichê Worf, né? É o clichê Worf. Vou escrever o Worf. Clichê Worf. Vamos lá, vai reagir assim, vai falar isso, tá? Corta ele aqui, não tem muito o que fazer no episódio, vai ter uma cena e tal. Sutileza, né, de ler a situação. Ele é muito literal. Mas ele diz de forma geral, ele também aqui eu percebi bem, até mais do que da vez que o Alexandre falou, apesar de ter sido mais longo. Aqui eu percebi bem, achei bem aquele Worf clichê bem duro mesmo, aquele bem rasteiro. Então, e ele tá bem um fio desencapado no final de quarta temporada e começo de quinta. Depois a gente comenta, né, no episódio em questão, a gente vai comentar também que ele deu uma tentativa de insubordinada aí, não foi nem conciso, mas enfim. Mas eu acho que é legal, é um traço também de continuidade, assim, de remeter, como a Mari comentou, de remeter já a situações anteriores. Só que aqui o Cisco foi mais curto e grosso. Falou, cara, agora não, pelo amor de Deus, né, cara? A gente tá tentando sair vivo daqui, cara, pelo amor de Deus. Não vai arrumar confusão agora. E a outra cena que eu gosto, que o Castanho já até comentou, que é no final, ali depois que o Elo, vamos dizer assim, defenestra o Odo como humano, que ele fica ali meio que aquele senso de deslumbramento, né, sem entender o que ele está sentindo, que ele tem ali, o pessoal fala que a pose dele lembra a pose do Adão na obra lá da Capela Sistina, né, a criação de Adão. A diferença tá apontando o dedo pro dedo do senhor, não é isso? Do criador, exatamente. Do criador, tá. E aí seria, de certa forma, uma analogia ali dele tentando alcançar a metamorfo fêmea e a obra lá do Michelangelo lá na Capela Sistina lá no Vaticano, em Roma na época lá, quando o Michelangelo pintou lá, seria o Adão tentando encostar em Deus, no criador dele. Aqui seria, a fundadora seria, entre aspas, a criadora do Odo, de uma forma ou de outra. Ou ele como sólido ali,
ou de alguma forma ela é um dos responsáveis por ter, entre aspas, mandado ele como uma criatura ali, enfim, recém-formada para os confins da galáxia. Né? Então acho que foi uma sacada interessante ali. Tem algumas diferenças, obviamente, né? Aqui o René teve que inverter a perna, teve que dobrar a perna direita, em vez de ser da esquerda, como tá lá na obra do Michelangelo, que lá tá mostrando, né, o genital na obra da Capela Sistina. Aqui não tinha como mostrar, obviamente. Então teve que inverter a perna dobrada aqui para poder tampar o genital do Odo, no caso. Mas eu achei uma cena bonita, como o Castanho colocou, né? Aquele céu avermelhado ali, né? Meio laranja, aquele mar meio dourado. Realmente parece que tá ali participando de um sonho, ali vendo alguma coisa parecida com um sonho, uma alucinação. Então achei uma cena muito bonita, assim. Apesar dos efeitos especiais, né, não serem mais exatamente aquilo que eram há quase 30 anos atrás, eu acho que ainda vende bem. Até pela música também, pela trilha sonora, né? Acho que ajuda bastante. Aí, continuando falando assim, um pouco dessa questão, dessa continuidade, de como eles mostram a relação dos personagens, outra coisa que me chama a atenção também é na sequência daquela cena que a gente comentou, né, do Worf, da Jadzia, do Sisko, da Kira espirrando, que daí o Sisko chega à conclusão, né, ele fala assim, não vamos ninguém perturbar o Odo, não, e a Kira falou, tô pensando em ir lá visitá-lo, e ele fala, não vai ninguém, deixa ele lá. E corta e imediatamente a gente sabe que ela vai, né? A Kira não, né? Vai ouvir o que o Sisko fala? Não vai. E aí ela vai para a enfermaria. Mas eu acho muito interessante porque, assim, mostra o quanto ela conhece o Odo, porque ela fala, posso entrar? Ele fala, não tô, né? Não quero receber ninguém, não tô a fim de conversa. Que é o que o Worf já tinha cantado a bola, que a gente já imaginava também. Mas ela falou assim, não, eu vim trazer uma coisa para você. Então, ela conhece ele, sabe que aquilo ali do trabalho é importante para ele, que ele curtia o negócio de conversar com ela ali sobre as informações, né, das atividades criminais do dia. Então ela leva ali para ele, sem que pareça que ela tá com pena dele, ou que, coitadinho dele tá ali na enfermaria, o que vai ser dele e tal, né? Que é algo que o Odo, assim, abomina, que os outros fiquem ali olhando para ele, no que tá acontecendo, e não sei o quê. Mas ela vai lá e leva para ele, tudo faz com que ele se sinta melhor e não pior da situação que ele está naquele momento. Então aí remete a Crossfire, remete a todos os momentos, assim, o crescimento da relação dos dois, que eu acho, assim, super interessante eles fazerem isso daí. Mari, e quando ela entrega a Lauped, né, para o Odo, que ele detecta uma atividade criminosa acontecendo, ele levanta da maca e vai atrás. Ele acaba encontrando aquela personagem, que é uma capitã de cargueiro, que também é uma contrabandista. E, se eu não me engano, acho que é a terceira vez que ela aparece na série, né? Já tinha aparecido em The Homecoming, acho que é Abandoned, e agora em Broken Link. E o nome dela, acho que não é falado nesse episódio, mas o script, o nome dela é Rionoj, o nome da personagem. Isso é bem interessante. Estava anotado aqui também, quer dizer, atenção aos detalhes. Porque, assim, você vê, é algo que o fato da série se passar numa estação, você pode ter personagens recorrentes dessa forma, que não são importantes, mas que passam ali pela estação. Então, é legal que Deep Space Nine proporciona você ter isso, porque você poderia ter qualquer outro personagem ali, ele olhou, ele sabe quem é e vai lá porque sabe que a pessoa vai fazer alguma coisa errada. Mas não, é uma referência que a gente já tem daquela personagem. Então eu acho que isso é super interessante e mostra como os roteiristas estão de olho, e isso para eles me parece ser algo importante, colocar esses detalhes. Por menos que isso daí não tenha implicação em nenhuma nessa história desse episódio ou na série como um todo. Mas, assim, para mim ressoa de forma positiva eles fazerem isso daí. E é mais positivo ainda ela não aparecer mais, porque depois dessa, né, tipo assim, fugiu ali do Odo,
O Odo se desmantelou todo ali, literalmente virou líquido ali na frente dela. Ela falou, cara, não posso mais voltar aqui não, se eu voltar aqui vai dar ruim. Então, de certa forma, parece assim, ter sido uma grande sacada também de continuidade, né? Ela ter voltado dessa vez para uma cena pequena, ela sempre, né, participa de algumas cenas pequenas, mas importantes. E aí, enfim, lá no The Homecoming ela leva lá o brinco do Linala. No The Abandoned ela leva lá a câmara criogênica lá do, não sei se o nome é esse, lá do Jim Hadar, não é isso? Se eu não estou enganado, lá, os destroços da nave lá. Acho que é mais pra incubadora. O Quark compra os destroços da nave que ela levou lá, e aí lá dentro tinha essa incubadora. Incubadora, isso. E dessa vez ela literalmente não presta socorro ali pro Odo, deixa o Odo virar gasolina ali na frente dela, né? Gasolina. Pô, tá igual gasolina ali, igualzinho, cara, gasolina ali. Literalmente derreteu ali, né? Exatamente. E aí ela falou, deve ter pensado assim, porra, não posso voltar aqui não, cara. Se eu voltar aqui, os caras vão me prender pra sempre aqui. Uhum. E aí, acho que também foi uma boa sacada, ter trazido ela de volta e depois realmente ela não voltar mais, porque ela tinha motivo realmente pra não voltar. Sim. Agora, pro outro lado, nem tudo são flores, nem tudo o que eles colocam, o que eles acham que daria certo, dá certo. Na hora de filmar, na hora de ver como ficou, às vezes o resultado não sai como esperado, que aí, no caso, a Bajoriana, dona do café celestial, né, a Shallan Arroya, que é engraçadíssimo, né? O Garak chamando o Odo para ele ir lá para cruzar com a moça que ele sabe que está interessada no Odo, e aí ele fica tentando arrumar alguma coisa para o Odo. E era para ela ser um personagem recorrente, para ser um interesse amoroso do Odo. Só que daí eles viram que não funcionou direito, acho que eles não gostaram da maneira como a personagem ficou na tela, e eles acabaram abandonando o conceito, mas no fim eles voltam na 5ª temporada lá em A Simple Investigation com uma outra personagem para fazer um par aí com o Odo. Mas aí aqui, nesse caso aqui, eles acabaram achando que não deu certo. Não deu química, né? Não deu química. Não deu química, mas eu acho que ela aparece ali com aquele vestido e dá o rodízio ali da Mulher Maravilha, ali eu já tinha dado, não. Muita falta de convicção ali, eu achei, não gostei. O que você achou que a atuação dela ruim, é isso? Sem convicção pra dar a rodadinha, tipo, é um negócio meio esquisito e tal, mas faltou aquele charme, aquela coisa, ou então falar, vamos fazer diferente, mas ali achei muito ruim, simplesmente muito ruim, muito esquisito mesmo. Depois eles conseguem uma atriz melhor, eu acho que a gente vai ver no episódio e tal. O episódio, não sei se eu não me lembro muito bem do episódio, mas não tenho uma memória tão boa, mas eu lembro que a atriz é bem superior a essa daqui. Com certeza. Então, pelo menos conseguiram isso. Mas essa atriz aqui, nesse papel, caramba, achei bem áspero mesmo, isso é bem complicado. Ô, Mari, tem aquela cena quando o Odo tem que ir a bordo da Defiant, já todo zoado, né, que ele vai sendo amparado pelo Bashir. E quando eu assisti, eu pensei, mas o cara tem que passar no meio do promenade, né, desse estado e tal. Tudo bem, dá pra entender que o Odo não quer se esconder, tipo, sabe a personalidade dele, mas poderiam ter levado o cara lá pra doca nesse caminho, pra não expor ele. Depois eu fui dar uma lida, acho que é naquela Cine Fantastique mesmo que o Alexandre citou. Se não me engano, foi lá que tem uma declaração do René Auberjonois dizendo que, na verdade, ele quis emular uma cena daquele filme A Ponte do Rio Kwai, e o Alec Guinness acaba fazendo uma caminhada mais ou menos aquela, querendo passar dignidade, né, para as pessoas, quando aparentemente isso não era mais possível. Aí eu comecei a compreender, foi uma opção artística, para parafrasear essa cena. Então é mais uma citação aí, né, além da Capela Sistina, que foi citada há pouco, mais uma lembrança de algum momento cultural aí que foi inserido nesse episódio. Está no Companion, Fernando. Eu não tô com ele aqui, acho que eu li na Cine Fantastique mesmo, viu, Alexandre? Eu vi isso no Companion mesmo, tem lá. Ele fala, Memory né? Alpha tem também. No Memory Alpha que eu li, viu? Agora, assim, o René Auberjonois arrebenta nesse episódio, é uma coisa impressionante. Essa cena dele andando, os trejeitos dele, a maneira como ele faz, gente, é uma coisa assim, impressionante. Isso é uma coisa que, assim, a cena em si, né, foi bem filmada, bem dirigida e tal, mas assim, né, do ponto de vista dramático, eu até entendo tal, né, querer
trazer um certo choque ali. Mas eu concordo com o Fernando, isso foi uma das coisas que me incomodou, cara, revendo o episódio, porque o Cisco podia ter pedido para evacuar ali, né? Falou, não vou evacuar e deixar o cara sair, né? O cara não passar o constrangimento de... Porque você vê a cara meio de espanto, assim, das pessoas, vendo o Odo todo zoado, todo arrebentado. Então, assim, acho que, assim, se fosse, assim, né, vida real mesmo, os caras tinham mandado evacuar, né? Não, evacua a promenade aí, ó. Fecha tudo. Vai ficar 10 minutos fechado aí. Depois vocês abrem, depois vocês voltam a abrir. Mas, enfim, por razões artísticas aí, acho que eles preferiram fazer dessa forma. E foi uma cena bem filmada e tal. Eu acho que deu o tom do que estava querendo passar. O Oda não gostava de demonstrar fraqueza para ninguém, e ali ele teve que meio que fazer o máximo ali para não mostrar fragilidade, mas não teve jeito. Todo mundo viu o estado que o cara tava. Eu concordo com o Fernando aí, acho que essa cena, apesar de bem filmada, não ficou crível, não. E uma outra cena que eu não gosto, eu já vou me adiantar aqui, mas não também pela filmagem em si, mas eu acho que, assim, racionalizando, assim, olhando o personagem antes desse episódio, depois, eu acabo não comprando mais, cara, essa cena, que é aquela parte ali que o cara que tá com aquele plano de destruir os fundadores ali, entendeu? Aí depois, claro que os diálogos são legais ali, né, ele trocando algumas coisas ali com o Orf, acho legal o diálogo em si, mas assim, eu acho que a gente racionalizando, não parece ser uma atitude do Gara que fazia aquilo daquele jeito, entendeu? Na minha opinião, não parece, assim, se enquadrar com a caracterização dele até esse momento na série e até eventualmente depois. O Gara que sempre foi muito frio, assim, calculista, né? Acho que pra tomar uma atitude daquele jeito suicida. Tudo bem, ele foi provocado e tal, mas a gente vê durante a série que ele sempre preferiu correr o menor risco possível, sempre esperando ali o melhor momento pra aparecer, pra fazer as ações dele. Eu achei meio... Mas eu acho que tem pelo menos duas coisas que você pode ler aí. Uma era não ter o confronto com o Worf, tipo assim, ficar só na brincadeira, tipo assim, eu detectei um acesso não autorizado aos torpedos quânticos aqui, aparentemente o console do deck tal tentou quebrar a criptografia, aí ele pega o Garak, bota na cadeiazinha, né, no cilindro lá da nave e tal, fica segura, porque aí deixou-se escalar. Mas aí por que escalou? Aí você poderia pensar, porque ele perguntou, porque qual o principal interesse em querer saber se alguém sobreviveu ao ataque lá que a gente viu no Dicecast? É saber se o Enabranten sobreviveu. Aí a fundadora falou, não, todo mundo tá morto. Todo mundo morreu. Não, Cardassia está morta. Então, talvez isso tenha abalado o Garak, porque uma das pouquíssimas coisas que deixa ele meio fora dos trilhos. Então, talvez ele tenha feito a burrada de tentar fazer de qualquer jeito ali. Até porque se ele fosse fazer aquilo, ele teria pensado melhor, talvez ele tivesse conseguido fazer, inclusive. Então, fica assim, meio que podia ter sido menos ou podia ter sido, talvez, melhor defendida a atitude dele. Fico meio em dúvida ali do qual seria a solução ideal. Eu acho que ele teria que reagir de alguma maneira, depois do que a fundadora falou. Acho que ele não ia ficar totalmente quieto, até porque ele foi ali para isso. Mas eu tenho dúvida se ele ia segurar. Eu acho que ele teria que reagir, segurar também não fosse legal, e de que forma se daria essa reação dele. Da forma que foi, de outra maneira. Eu só acho que uma reação tão preemptiva dele para suicídio, que ali ele deu a letra que ele ia morrer. Que ele, tipo assim, o Genradar vão... Todo mundo ia morrer. Exatamente. E assim, ele nunca teve esse tipo de reação. Mesmo quando ele passou pelos piores momentos no The Wire, ele não pensou em suicídio. Quando ele estava lá no episódio duplo da quinta temporada, que ele estava lá claustrofóbico, ele não pensou em suicídio, ele pensou em achar uma maneira de sair, de sobreviver, e ele tá na estação exilado, entendeu? Então, assim, o Garak é um sobrevivente, cara, entendeu? Sobrevivente. Entendeu? Eu acho que ele não pensaria ali, cara. Não, eu vou acabar com os fundadores aqui, que é melhor pra Cardassia. Não, cara, acho que ele não faria isso. Acho que ele faria assim, cara, eu vou pensar uma forma de destruir os fundadores, mas assim, que isso não custe a minha vida, entendeu? Porque foi isso que ele fez a série inteira. Podia ter uma cena dele com outro personagem, ele falando isso. Ele talvez fosse mais potente.
articulando isso. Exato. Provavelmente sim. Quando você para racionalizar, eu vejo esse problema. Você vendo o episódio... Pelo melodrama, você acha sim, forte, né? Você acaba te vendendo a atuação. Sim. Aí quando a gente para analisar mais no detalhe, você pô, isso aí tá um pouquinho fora do personagem, entendeu? Entendi. Eu tenho algumas ideias sobre isso, mas eu queria escutar antes o Penteriche. O que ele acha das motivações do Gara, que eu acho que, assim, para mim, realmente, ele foi lá, ele queria saber se o Tain estava vivo. Ele não queria saber se os outros cardassianos estavam vivos. Ele não queria saber se alguém sobreviveu. Ele queria saber se o Tain sobreviveu. Mas aí, o que você acha aí dessas motivações do Gara, Fernando? Eu acho que ele surtou, né? Porque ele foi lá realmente com essa intenção de saber se o Rembrandt ainda estava vivo, não obteve uma resposta concreta, e você vê pela cara dele quando a fundadora responde que ele fica puto, mas em questão de uns 2 segundos ele já volta com aquela cara do Gara aqui de sempre, né, que está no controle da situação. Porém, eu creio que a invertida que ele tomou da fundadora foi um pouco pesada, e ele deve ter surtado mesmo. Assim, quer saber? Se dane tudo, e quase que ele conseguiu, né, se não fosse o Worf intervindo ali. Então eu encaro mais ou menos pode acontecer, não nesse, claro, né, não numa situação como essa, mas pode acontecer com qualquer um. O cara saiu um pouco de si, tudo bem, ele quase fez um genocídio, né, saindo de si nesse momento, mas foi um surto e eu não vi tanto problema não, porque a gente sabe que não ia acontecer também, né. Eu fico na dúvida se ele achava que o Tain podia estar vivo, ou ele tinha uma esperança forte de que ele estivesse vivo, e aí quando a fundadora responde para ele daquele jeito, ele realmente surta, porque o Tain para eles tem um significado muito forte, que a gente vai ver agora na 5ª temporada, ou se ele meio que assim, no fundo ele sabia que o Tain estava morto, não tinha muita esperança, mas ainda assim, né, a gente sempre se apega a alguma coisa. Agora, eu acho que talvez ele já tivesse ido lá com a intenção de destruir o planeta dos fundadores. Assim, de meio que uma vingança pelo que aconteceu com o Tain, com a Ordem Obsidiana, porque apesar dele estar há tanto tempo longe, a Ordem Obsidiana o trabalho dele sempre foi um motivo de orgulho dele, e ele sempre se importou, mesmo não querendo mostrar, com o que o Tain pensava dele. Então, talvez ali ele viu a oportunidade, por exemplo, de se redimir, que era o que ele tentou fazer ali em algum momento lá no The Dice Cast, quando ele aceita a proposta do Tain de se juntar novamente a ele, e de querer, assim, o Tain morreu, mas eu vou fazer a última coisa que ele tentou fazer, eu vou fazer isso aqui. Ele não conseguiu, mas eu vou fazer. Então, não sei se ele já não foi com essa ideia, e a conversa dele, ele querer perguntar para a fundadora, era só para ter certeza, não tem ninguém vivo? Tá, beleza. Então, eu vou destruir esses caras aqui, vou cometer genocídio e vou matar todo mundo, mesmo que isso signifique eu me sacrificar. Porque o Alexandre colocou bem, ele sempre foi um cara cauteloso, ele sempre, não, eu tenho que fazer isso e tal, mas eu nunca vou me sacrificar. Não sei se aqui, juntando esse fato de que, no fundo, ele achava que o Tain tinha morrido mesmo, e que ele queria terminar a obra do Tain destruindo os fundadores. Mas como nada disso é falado, é só uma suposição, é uma leitura que pode ser feita dessa atitude do Garak suicida aí de destruir os fundadores. Não sei o que vocês acham, se isso faz algum sentido, embora não tenha sido falado absolutamente nada a respeito, né? O que você acha? Eu acho que, assim, faria sentido se ele não tentasse literalmente cometer suicídio depois, né? Se ele fosse com a intenção de destruir o planeta e tivesse, sei lá, algum tipo de rota de fuga traçada pra ele, só pra ele, alguma coisa assim, aí sim seria o Garak que a gente conhece. Agora ele, né, literalmente chutar o balde, não, vou matar todo mundo, vou destruir tudo, inclusive a mim mesmo. Aí realmente eu não acho que seja, como eu disse, eu não acho que esteja dentro do personagem, entendeu, Mari? Mas assim, seria um argumento
interessante. Falou assim, ó, vamos acabar a obra do Ten como uma última homenagem a ele, entendeu? Como uma forma também de eu me redimir, como você colocou. Mas eu não acho que ele daria a própria vida pra fazer isso. Como eu disse, ele tá vivo lá na estação, como exilado, cara, entendeu? Então, eu ainda acho que tá fora. Por ele ter tentado se matar, pra mim tá fora do personagem. Por mais surto que ele possa ter, entendeu? Acho que essa é a única linha que ele não ultrapassaria. É que realmente ele não é um suicida, né? Até o contrário, ele aguenta tanta coisa. Exato. E ele vai aguentando, ele volta lá, fica lá e fazendo bainha em calça. Chega uma madame pra comprar vestido, ele, a senhora tá linda, quer ser Sharp? Ele vai aguentando. Ele não é suicida em potencial, há de se pensar mesmo. Pra mim, ressoa mais mal o cara que toma tanta porrada do Worf do que ele nessa missão aí supostamente suicida dele. Ok, ele faz tempo que ele não trabalha como espião, talvez ele esteja fora de forma, mas não sei, eu vejo que a coisa tinha que ser mais equilibrada ali entre os dois. Mas foi, né? Ele deu umas porradas no Worf, né? Deu, mas depois só tomou caiu porrada, até um negócio né? lá de trás que eu não sei se era pra cair não, tá? Não era não. Eu acho que foi do truque aquilo ali, não era pra cair não. Não era não. Da gente ver ali o fundo do estúdio, a parte vazia ali do estúdio ali, não era pra cair não, aquela tampa daquele conduíte ali não. Mas Omar, eu acho que assim, cara, eu acho que é o que você falou, né? Eles já estão meio que fora da ativa já tem um tempinho. Outra coisa, posso entender que os Klingons são fisicamente mais fortes que os Cardassianos. Né? Será? Deve ser. Lá na nova geração não fala que o Klingon tem um monte de órgão de backup? Não, mas aí esses órgãos de backup funcionam porque o cara toma um monte de porrada e não morre se perder um rim, se perder um fígado, alguma coisa assim, né? Não significa. Porque se ele é muito mais forte, ele não precisa ter backup de órgão, porque ele vai dar mais porrada do que tomar porrada. Eu acho que entre o Klingon e o humano, eu acho que não tem grande diferença. A diferença são esses órgãos aí extras. Porque eles pode eventualmente fazer diferença, né? A força. Não, mas você vê pela própria carapaça, né, craniana ali do Klingon ali, tipo um endoesqueleto, vamos dizer assim. Né? Eu acho que é sim, acho que é mais forte, sim. A compleição física aparentemente é maior. Né? Porque se você tem, tipo assim, meio uma porrada, mas se você dá porrada no negócio que é mais duro pra quebrar, acaba ficando em desvantagem. Outra coisa é que o Worf era oficial de segurança lá da Enterprise. Tem melhor forma física também, né? Também tem isso. Tá treinando. A gente nunca viu o Garrick treinar. A única coisa que se salva é nisso. Né? Esse fato do Garrick não estar mais nativa e o Worf tá. Mas... Não, e o Worf treina lá na Holosuite direto. Ele treina lá, treina com a Dax, treina lá com aquelas caveiras lá, doida lá da Holosuite lá, pô. Que porra é aquela? Mas não sei, se eu fosse escrever um negócio desses, eu ia tentar fazer aquela coisa do Batman. Vai mais na prevenção do que trocar papo. Então teria, sabe, algum negócio ali pra tontear, teria alguma coisinha ali pra dar um chega pra lá em quem aparecesse enquanto ele tava ali fazendo os negócios. Mas eu tomar no sentimento que pro episódio, já que não pode acontecer, é proibido de acontecer o que ele quer fazer, talvez fosse melhor mesmo ele não fazer e ele falar com alguém ali o que ele pensou em fazer. Não daria pra adiantar quem é o Anabran tem pra ele, mas ele podia falar da frustração e tal, falar meio tangencialmente. Porque aqui a cena é grande, a cena tipo, o cara vai explodir tudo. Aí vai lá e tal. Aí também tem outro problema, né? Pô, será que é só 6 meses mesmo de detenção pra explodir a porra toda? Às vezes o Star Trek quer recuperar a galera, mas também é meio exagerado isso aí já. Levando em conta que o Quark nunca ficou preso em nenhum momento, o Quark, entendeu? Né? Mas o Quark já desistiu, né? Pô, mas você sabe que o Armin reclamou disso, né? No podcast que eu tava ouvindo, ele falou, pô, isso não era bom pro meu personagem, porque no começo lá fizeram ele fazer um puta monte de coisa que é impensável ele não ser preso e ele nunca era. E aí eles até comentaram, pô, e aí até fica feio,
pro Sisko e companhia, que o Quark faz as coisas que faz e eles, e o Sisko não vai fazer nada, não vai prender ele e tal, então eu achei interessante isso, eles terem colocado lá no Delta Flyers. Mas isso é conversa pra outra hora. Mas no Little Green Man ele ficou preso lá umas semanas lá, lembra? Mas porque ele roubou. Como é que foi a história? Ele ficou preso porque. Ele contrabandeou lá um negócio lá que não podia, um material perigoso. Aí ele ficou umas 2 semanas, eu acho, que até o irmão dele dá um sorrisinho no final. O material que permitiu que ele viajasse no tempo, foi? Acho que era isso. Basicamente acho que era isso. Tá, entendi, lembrei. Então ele ficou um pouquinho, mas foi pouco, né? E realmente, o pessoal no século 24 é bem... Não, é que tem permissivo, né? É que eu lembro sempre do The Passenger. É The Passenger? Aquele do Vantica, né? Sim, é o The Passenger. Esse e o outro lá, né? O Invasive Procedures também, que ele faz os carinhas entrarem na estação e a Dax quase morre, né? Nessa, né? A Jadzia, aliás. Não tem ambiguidade. O cara tá vendendo a galera da estação toda, pô. Ou seja, tá arriscando a propriedade, tá arriscando a vida das pessoas. No The Passenger ele viu o Bashir lá possuído, cara. O cara não abriu a boca. Tipo, é meio complicado. No século entendeu? 24... Tipo assim, ou você caracteriza o cara como se fosse um gangster mais pesado do que o Quark normalmente ou então você evita esse tipo de situação, você coloca a coisa assim meio subentendida, você evita essas situações muito agudas. Se você for fazer uma situação aguda, faça marcante, tome cuidados. Mas aí, né, sei lá, meio bocoiozinho. Acho que a federação, como sistema penal, é meio banana, né? A mulher lá cometeu traição, 6 meses pra ela. O cara que aqui tentou cometer genocídio, 6 meses pra ele. O Quark contrabandeou lá material ultra perigoso, dá 2 semanas pra ele. Aí fica fácil, né? O pai do Bashir lá cometeu crimes contra a genética e tal, não sei o quê. Dá um ano de condicional pra ele lá, no colônia penal, férias, pra ele jogar tênis lá, tal, não sei o quê. Aí fica fácil, isso, né? Que é difícil mensurar. Eu entendo que a coisa penal vai evoluir pra reabilitar, entendeu? Mas não sei, às vezes eu fico em dúvida se isso tá bem calibrado, às vezes. Não tá, não. Acho que eles não pensaram muito nisso, não. Outra coisa, 6 meses de prisão pro cara que deve ser 30 pra um cara comum, né? Porque ele é claustrofóbico. Como é que ele faz? Ele é sedado, será? Os caras dão um sedativo pra ele aguentar o negócio? Eu tô supondo que ele fique lá só à noite, né? Seja semiaberto. Não sei, cara. Que não, né? Que não. O que você ia falar, lá, Fernando? Ele remenda as calças de dia e vai dormir na cadeia à noite. Não, eu ia falar que no século 24 quem se ferrou foi o Tom Paris, porque só de ele ir pros maquis ele pegou perpétua. Pois era perpétua aquilo? Era perpétua? Eu não lembro. Era perpétua? Se eu não me engano, era perpétua. Vou até checar aqui. Que ele ficava lá, na Nova Zelândia, não era? Colônia Penal na Nova Zelândia, exatamente. Não. Foi 18 meses. Não foi perpétua. Tá bom. 18 meses. Mas é mais do que o Bashir que tentou um genocídio. O Bashir, o Garak que tentou um genocídio. E aí só uma questão aí do Garak ainda, né? É mais uma coisa de eventos passados que são mostrados, e aqui nem é um evento passado muito longínquo, não, porque foi no episódio passado, que aí o Garak começa a contar lá as histórias pro Odo para poder entretê-lo, para fazer passar o tempo enquanto ele tá ali na enfermaria da Defiant, e ele começa a contar lá a história, que ele era um jardineiro em Romulus, tal, que ele tinha falado alguma coisa, né, em Body Parts, ele tinha começado a falar sobre isso, e que ele trabalhou lá na Embaixada Cardassiana, e é legal que esse evento aí é mencionado lá no livro que o Andrew J. Robson escreveu, né, a Stitching Time. Então ele elaborou a história toda ali e contou do que se tratava essa coisa aí dele ter sido jardineiro lá em Romulus. É bem interessante. E o interessante é que ele gosta de matar romulanos, pelo jeito, né? Muito. E o Odo engaja, o Odo começa a pensar no que ele tá fazendo. Não, mas o cara não morreu
Não você que matou o embaixador, você matou o outro cara. Sim. E o Bashir fala pra ele, não, é melhor agora você descansar. Ele faz uma cara, né? Ele quer continuar ouvindo. Ele tá super intrigado com a história, né? E aí, quando o Garak tenta vender o peixe dele lá pra ficar na Defiant pro Cisco, né? Ele fala, né? Não, os cardassianos, o que vocês poderiam ficar, né, do lado dele e tal, mas eu trago a intriga, trago, sei lá mais o que ele fala. É muito engraçado, assim, que ele fala, as histórias dele, né? E ele fala assim, não, eu vou contar as histórias da minha suposta, quando eu supostamente trabalhava na Ordem Obsidiana. Quer dizer, ele ainda continua insistindo nessa, do tipo, não, eu não era um espião, então supostamente eu trabalhei na Ordem Obsidiana. Eu acho o máximo, é muito sutil ele colocar essa palavra supostamente, mas... Tipo, quem ainda acredita que ele não trabalhou? Mas ele continua vendendo essa ideia. Ele não sai do papel, né? Aí é o Garak sendo o Garak. É muito bom. Eles evitaram cenas tediosas com a Dananá levando o pad e especialmente do Garak falando essas coisas com o Odo, que nessa tipo de situação você tende a escrever mais ou menos a mesma coisa, fica meio genérico e as cenas ficam parecidas, segurar a mão da pessoa. Eles evitaram isso, eles tornaram as cenas mais interessantes, né? Eles foram espertinhos. Muito bem, acho que ainda tem alguns detalhezinhos assim, mas a gente já pode ir fechando aí o episódio. Fernando, tem mais alguma coisa aí que você gostaria de falar sobre Broken Link? Tem sim, o Alexandre citou a trilha sonora, né, de uma cena específica, e eu levantei aqui que as músicas de Broken Link chegaram a sair em CD. Foi um lançamento da gravadora La La Land em 2013. Colocou no mercado norte-americano um box com 4 discos de Deep Space Nine, cada disco de um compositor, né? Então tem o Dennis McCarthy, o Jay Chataway, que foi quem pôs para esse episódio específico. E no disco 2 desse box de 4 CDs, tem 2 faixas que é tipo um medley, né? São todas as músicas emendadas em 2 faixas diferentes. Dá uma coisa de uns 6 minutos, assim, de música. Então, só para deixar registrado que essa curta trilha sonora do Broken Link chegou a sair em CD. E você, Ale? Tem umas coisinhas aqui, né? Tem a direção, você já comentou aí, né? Tem uma coisa interessante, interessante não, né? Curiosa da direção, que o Léa Landau, ele não é creditado, cara. Nos créditos iniciais ali do episódio, não aparece, cara, o nome dele. A direção de Léa Landau não aparece, não. Eu revi o episódio um monte de vezes ali. É mesmo? Porra, não aparece o nome do cara. Não é a tua cópia, não? Tá faltando algum frame, alguma coisa? O diretor aparece logo na sequência que volta da abertura, ou ele aparece depois que aparece o nome dos escritores? Não, isso varia. Porque tá. eles mudam um pouco. Aí, por exemplo, dessa vez eles colocaram o nome dos atores, depois o nome dos produtores. Aí depois colocaram quem escreveu o episódio. Aí eu falei, bom, o próximo vai ser o diretor, né? Pois é, e não teve realmente. Alexandre, tá aqui, cara. Mas em qual? Você tá vendo o quê? Eu vi no Netflix. Eu tô vendo o negócio que eu baixei na internet. Ripado do DVD. Então a minha cópia a minha não, né? A cópia do Netflix, então, não aparece. Aparece depois do... Eu vou te dar a dica, inclusive. O crédito tá exatamente naquela cena que o Garon tá falando. Então, no Netflix não aparece. Que coisa, hein? Engraçado. Depois vocês entram aí no Netflix e dão uma olhada. No meu é 6:17. Tô com uma cópia baixada também e eu confirmo Castanheira, viu? Nessa pelo menos tem. Se você colocar 6:17, vai cravar na Directed By. Acho que é ripada do DVD, né? É um tal de... não tem nome. É um MKV, é ripado do DVD. Com certeza. Então é a cópia da Netflix, né? A versão Netflix que não tem. Coisa estranha. Mas vocês perdem cabeça. Não, mas tem na Netflix tem algumas diferenças em relação às versões originais. Tem lá a partes não dubladas, né? Por exemplo. Isso eu sei. Então, mas ok. Então se na versão do DVD de vocês tem, ok. Mas o Léa Landau aí, ele depois do Whispers ali, ele acertou na mão como dirigir aí pra Deep Space Nine. Ele tinha feito algumas coisas não muito boas antes. Talvez não por culpa dele, mas por culpa do roteiro. Mas ele procurou não comprometer
meter aqui. E a gente já citou algumas cenas aí que ele filmou bem. Na cena lá do promenade lá, do Oda andando, acho que foi bem filmada de cima ali e tal. Foi bacana. Até pra você ver o tamanho do... Eu sempre gosto de ver, né? O estúdio ali, o promenade, o tamanho dele, a escala que ele tem, assim, né? Principalmente pra época. Hoje em dia tá mais fácil fazer esse tipo de coisa, né? Mas na época não, era construção mesmo. Eu então gostei dessa cena, gostei da cena que a gente já comentou também lá, a criação de Adão lá, né? Também achei bacana. De forma geral, a direção dele foi limpa, a cena ali da porradaria ali com o Gara aqui, com o Orf ali, foi legal, embora ali, se você parar pra prestar um pouco mais de atenção, você vê que o dublê ali, vestido de cardassiano, tá dando pinta, mas ok, né? Não dá pra fazer milagre em 8 dias. Então gostei da direção aí do tio Les, como diz o... O Duncan e o Garrett, que chamaram ele de tio Les. Então, foi bom. A Terry Farrell falou que ele era o crush dela. Era o diretor crush que ela tinha. Era o Les Landau. Entendi. E ele tem uma trilha bacana, a trilha que eu mais gosto, né? Que ele dirigiu 5 episódios de Barras no Baile, entre a 4ª e a 7ª temporada lá de Barras no Baile. Então, firmeza aí, o tio Les aí. Bom, as trilhas aqui dos atores, né? A gente tem a Salome Yenza aí de volta, né? Como a transmorfa feminina. O Robert O'Reilly aí como Goron. Tem uma história interessante, né? Que eles desistiram de colocar o Goron como fundador, né? Depois no próximo episódio, porque eles gostavam muito do Robert O'Reilly, né? Falou, pô, esse cara é tão legal, a gente não pode matar ele, né? Ele tem que voltar outras vezes, tal, não sei o quê. E aí eles acabaram mudando de ideia depois, né? Tirando ele da função de fundador e trocando lá pro Martok. Diz o Companion. O Fernando já comentou ali na terceira aparição da Leslie Beavis, que finalmente ela foi nomeada no roteiro, né? Como Rionoj, não aparece mais, já tinha aparecido em The Homecoming e no The Abandoned. A gente já comentou sobre a Jill Jacobson, que, enfim, não teve química ali com o René, né? Pelo menos os personagens ali, como Shallan Arroyo, né? E realmente, eu concordo com o Castanha, ela ficou um pouco fora ali do tom, né? Achei Poderia ter tido... muito ruim, gente. É porque, assim, vem à mente a Luxwana, que era uma coisa muito ostensiva em cima do Odo. Mas a Luxana ainda Talvez. Eu acho que a Luxana ainda me convence. Essa aqui, pelo contexto, né? A Luxana tem uma história ali com o Odo. Não, sim, mas assim, tem a mesma vibe de ser da pessoa tá dando em cima do Odo, apesar dele estar desconfortável e não tá afim, entendeu? É porque ela foi um pouco sutil, né? Vibe. Nada sutil, assim. Zero sutileza, né, bicho? Isso só acontece na ficção. Não, é zero sutileza de um negócio que já era armado, entendeu? Ou seja, fica meio estranho, gente. Pô, não é sexy, não é romântico, não é, sei lá. Não é natural, né? Não é natural. Eu não lembro também do Simple Investigation, como que ele encontra a Arissa e tal, então vai ser interessante ver, porque eles dizem lá que lá funcionou melhor. Então, acredito que tenha sido uma coisa mais natural, não é aquela coisa assim, da pessoa dando em cima do Odo ali, né? Não, o negócio foi totalmente... Foi estilo Odo mesmo. Lá então, por isso que acaba funcionando, né? Fica mais crível, assim. Com certeza. Só uma curiosidade, que aí no caso da personagem, né, a Shallan Arroyo aí, né, quem fez foi a atriz Jill Jacobson aí, a Mary Kay Adams também audicionou, né, pro papel, né, só pra lembrar, a Mary Kay Adams que fez o papel da Grilka, lá no episódio A Casa de Quark. Né? Só que os caras falaram pra ela, né, deram real, não, cara, a gente vai chamar você de novo pra fazer o papel da Grilka, então não vai rolar de você fazer esse papel aí não, cara, porque provavelmente esse papel vai ser recorrente também e tal. Não entendi muito bem, né? Porque o Brunt lá e o Wei-Un, eles trouxeram de volta como o mesmo ator, né? O Jeff Combs, né? Mas enfim. Jeffrey Combs, entendeu? Aí é outro nível, né? Jeffrey Combs em todos os lugares, em todas as séries de jornada. Personagens. Mas eu gosto da Mary Kay Adams. Acho que ela fez um bom papel como Grilka das vezes que ela apareceu, assim. Gostei da interação dela com Armin Shimmerman. E uma coisa que a gente acabou não comentando lá em Body Parts é que o Andrew Robinson começou a usar o J no meio, o J, né? Andrew J. Robinson. Ele preferiu ser acreditado dessa forma porque o J seria de George, né? Que seria o nome do avô dele. Então... ele achou melhor, enfim, achou que seria bom prestar essa homenagem ao avô dele. Cara, eu acho que era isso, Mari, da minha parte aqui, de trivias. Eu ainda tenho algumas coisinhas, assim, de ceninhas pequenas, assim, só pra
comentar, deixar registrado, uma das coisas é que o Bashir menciona o Dr. Mora Paul, né, que foi o cientista bajoriano que trabalhou com o Odo lá no início, quando ele ainda era só uma amostra, mas o Odo rejeita completamente a intenção, novamente, né, do Dr. Mora de querer levá-lo lá para o seu laboratório e tal. O cara não consegue não tentar, né? Impressionante. Nem em tela, mas ele ainda estava tentando. Uma coisa que a gente falou rapidinho, que era o negócio do Odo supostamente ter sido infectado, né, pelo vírus lá em To The Death, pelo Weiyun, para que ele tivesse que voltar para o Grande Elo. E aí, a gente também pode dizer que supostamente foi aqui que o Odo infecta o Grande Link com o vírus que a Seção 31 infectou lá em Homefront Paradise Lost. Caralho, isso que é spoiler, hein? Pô, você deu um spoiler do Goron não sendo um fundador? Pô, mas isso é um spoiler de daqui a 10 segundos a gente vai falar sobre o outro episódio, né? Pô, mas eu queria dizer que é tudo conectado, entendeu? Entendi. Então eu vou fazer uma coisa, eu vou falar uma frase agora para eu copiar, recortar e colocar lá no começo do que eu falei, né? Não precisa não, Mário. Precisa não, deixa quieto. Tô brincando. E o que mais que eu tinha aqui para falar? É interessante aquela conversa ali no final também, quando o Bashir tá examinando o Odo, que ele tá como um humano, e eles, não, pô, você tá exatamente igual, você tem todas as coisas que um humano tem, tá, tudo igualzinho, de carne e osso, só a sua face que não. E aí o Odo fala, pô, eles deixaram dessa forma para eu sempre me lembrar do que eu perdi. Eu acho que é interessante registrar essa cena aqui, que eu acho é meio que uma desculpa, porque eles poderiam ter feito, de repente, o René ficar sem maquiagem, ficar com uma cara mesmo mais de humano. Acho que perderia a essência do personagem, porque a nossa identificação com o personagem é aquele rosto mesmo que não tem as marcas, né, assim, de uma pessoa mesmo. Então é interessante eles colocarem isso daí. Outra coisa que é interessante que a fundadora fala, que assim, ela mete uma lá, que ela sabe, pô, aquela bajoriana lá, namora o Shakar e tal, ou seja, e ela confirma que os fundadores sabem tudo o que acontece com o Odo. Assim, ela justifica que eles estão preocupados com o bem-estar do Odo, mas isso significa que eles estão de olho em tudo o que acontece na estação. Então é interessante deixar isso registrado aqui, que mais pra frente também vai ter coisa que a gente vai descobrir aqui que tem a ver exatamente com isso, né? Como é que eles sabem de tudo isso. E aí uma cena que a gente não falou, que eu vou ter que falar porque essa cena é muito engraçada também. Eu só sinto que no final a edição tinha que ter sido diferente, que é lá na ponte também, quando o O'Brien fala, pô, trabalhei em não sei quantas naves diferentes, essa é a única que tem camuflagem, mas eu me sinto nu sem a camuflagem. Aí o Worf fala, pô, realmente é desconfortável. O Sisko fala que sente uma brisa, sei lá o quê. Aí a Dax começa a rir. O O'Brien fala, pô, mas por que você tá rindo? Ela assim, não sei. Acho que pelo fato de eu estar num local com tantos homens nus. Só que, infelizmente, a cena só acaba na cara dela. Eu senti não ter cortado pra cara do O'Brien pra ver a reação dele nessa cena. Não sei se eles filmaram e não ficou bom, e aí eles acabaram deixando o final na cara da Dax falando isso. Mas eu senti não terem cortado pra cara do O'Brien. E aí acho que era isso. Acho que falamos tudo. Aliás, tem uma outra coisinha, mas que eu acho que eu vou deixar para falar no próximo episódio, que a gente vai fazer um recap aí da 4ª temporada, que é uma coisa interessante que tem nessa temporada, que a gente já viu lá em The Way of the Warrior, que o Worf é rejeitado oficialmente pelos seus pares. No episódio passado, o Quark, acontece isso com ele. E agora aqui com o Odo acontece isso.
E aí a gente junta ainda, além dos 3, a gente tem o Garrick, que aí é desde sempre. E o Ducati, né? Sim, é o Ducati nessa temporada também. Então, verdade. eu comentei num podcast anterior, né, que Deep Space Nine é a casa dos renegados, né? Uhum, sim. Então é interessante que aqui a gente tem, fechando essa temporada aí, o último rejeitado aqui da temporada. Então é interessante a gente falar mais sobre isso de forma na hora que a gente for analisar a 4ª temporada. Muito bem, então podemos ir para as notas? Só uma coisinha, a maquiagem é um pouco estranha. Eu não sei se tudo foi no alvo ou que tá na tela foram coisas que ficaram mal feitas, que às vezes tem uma impressão de que é uma maquiagenzinha de boneco do Falcon que tá derretendo na cabeça do René, dá um aspecto um pouco estranho às vezes. Às vezes tá molhadinho e tal. Aquele efeito de ter aquela parte líquida que dá uma ideia meio dimensional ou transdimensional, eu achei interessante. Eu acho que foi pouco explorada. Poderia ter sido mais explorada. Mas tem algumas vaciladas. Outra coisa, ele ficar deitadinho ali não me convence. Talvez ele devesse ficar em algum tipo de suspensão, ou gravitacional, ou alguma solução aquosa. Sabe, ele deitadinho ali, sei lá, desmanchando, não me convence muito não. Eu acho meio esquisito. Tipo assim, vai dar um paracetamol pra ele e tal, fica aí, eu vou pegar tuas funções, mas não tem função. Acho meio esquisito, né? Podia ter sido pensado em alguma coisa, mas não pensaram isso a série inteira, então não é exclusividade aqui do nosso episódio. E ele fala uma coisa... sentido, mas o Bashir fala que quanto mais ele se movimentar, mais dá instabilidade molecular, e aí ele vai perder mais rápido a capacidade de manter a forma sólida. Tanto que o Bashir queria que ele ficasse na enfermaria, e aí, quando, bem lembrado pelo Penteriche, quando a Kira dá o pad para ele, e aí ele vê ali, descobre que a capitã Bosley, que lá estava lá na estação, tal, aí ele levanta e vai lá e desaba, porque ele se movimentou e aquilo de alguma forma causava problema na estabilidade dele, né? Então acho que ele tinha que ficar deitado ali para não se movimentar, entendeu? O mínimo possível. Não se movimentar, mas dentro d'água ele ficaria muito mais suave, entendeu? Ficaria mais tranquilo. Eu acho que seria até uma coisa diferente de ter ali na enfermaria, mas gastaria dinheiro. De todo modo, é uma coisa que nunca nem tentaram fazer. Tipo assim, ter essa forma de vida que muda de forma e tal, tá meio dodói. Não, deitadinho, bota uma mantinha em cima para disfarçar um pouquinho, sabe? Eu acho uma coisa um pouco... o termômetro na boca. Sabe, aquela coisa meio mal resolvida, eu acho. Por outro lado, foi dito uma coisa que eu defendo, que o Odo ele transfere massa de algum lugar para algum lugar. E o Bashir falou nesse episódio que existe variação de massa. Tipo assim, para explicar como é que você consegue uma maleta que é o Odo transformado você carregar, né? Você não carregaria o Odo, mas carregar a maleta que essencialmente é o Odo. Então ele fez algum tipo de transferência de massa. Isso aí eu achei interessante. O que eu não achei tão interessante, eu achei meio confuso, é que no Adversary é dito que a pessoa que está o fundador, o shapeshifter, o changeling, melhor dizendo, que está transformado, ele lê como no que ele está transformado. É dito no The Adversary. Eu até achei lá. E aqui o Bashir, quando o Odo está lá peladão, ele começa a medir coração, pulmão e patati patatá, como se fosse alguma novidade, entendeu? Então isso aqui eu achei meio esquisito. Essa parte assim, eu achei meio... Qual é a surpresa, exatamente? Mas aí para dar uma explicação para isso, seria mais ou menos como é a face do Odo. Talvez o Odo não consiga mimetizar de forma tão real também os órgãos internos, entendeu? O Changeling mesmo, né, lá do Grande Elo, tem mais experiência, tem mais capacidade de se transformar numa coisa, num humano mesmo, num humanoide mesmo, inclusive com os órgãos internos. O Odo talvez não tenha a mesma capacidade.
Outra coisa, teve aquele lance no Homefront lá, ou foi no Paradise Lost, eu não lembro, que quando o Layton Changeling tá lá, ele fala, você tá imitando a gaivota, igualzinho a gaivota, né? Fala assim, tem que perguntar pra gaivota, né, se eu tô igualzinho, né? Que eu não sei se concordaria, alguma coisa assim. Então eu acho que talvez seja isso, entendeu, Castanho? Tipo assim, o Odo ainda não consegue imitar exatamente um ser humano como o Change ele consegue, entendeu? Ele ainda mas, Alexandre, eu acho que no contexto do adversário, eles estavam falando daquele que estava se passando pelo embaixador. Sim, aquele conseguia, o Odo não consegue. Aquele conseguia, então eles estavam falando se aquele ali, se usar o tricorder, vai aparecer como humano, não vai ter como identificar isso. Exato. Porque senão eles não precisariam fazer o tal do exame de sangue para identificar se uma pessoa é ou não um changeling, um transmorfo. Tá, então aqui no Odo... Só que no Odo nunca foi falado que quando você passava o tricorder no Odo, você não conseguia identificar os órgãos tal como um outro transmorfo, entendeu? Então ele também não conseguia mimetizar os órgãos internos. Então, mas nunca foi falado isso. Nunca foi falado isso, que quando o Bashir escaneia o Odo, ele não vê órgãos nem nada, entendeu? Então eu entendo essa estranheza do Castanha quando o Bashir coloca lá o tricorder e fala, mas ele agora tá 100% humano e tal. Então ele não conseguia ter, mesmo ele tentando mudar de forma, mesmo como o Odo, ele não tem órgãos internos. Ele é uma bolsa lá de protoplasma, seja lá o que for. É tipo uma bolsa. Deve ter musculatura, simula musculatura, mas não tem órgãos, até porque não teriam função. Aí quando, no final desse episódio, aparecem os órgãos mesmo, é isso que o Bashir diz. Então assim fica, né? Assim fica mais bem explicado. Esses detalhes, né? Tipo, uma coisinha médica podia ter sido mais bem explicada, ou mais bem apresentada, que acaba sendo apresentada de uma maneira boa. O cara é um shifter e fica ali deitadinho com um paninho, sabe? Fica meio esquisito, assim. Eu achei meio estranho. Mas acho que era isso. E aí o vírus, a Mariana já contou a história. As duas coisas, se quiser chamar de vírus também, a coisa dos fundadores, do To The Death lá, né, que a gente já comentou até a exaustão. Ele não afeta o vírus, o outro, o malvadão, que está aqui presente, e a história começa aqui. E é bonitinho que a gente vai fazer a historinha toda, de que isso é uma das coisas esquisitas, que é um retcon, mas que encaixa de uma maneira surpreendente. Quando a gente juntar tudo, vai se encaixar de maneira extremamente surpreendente, inclusive, essa coisa do vírus. Não. Aí encaixa, a gente vai lembrar cada pedaço. Isso aí é interessante, é tipo do retcon que encaixa gostosinho. Castanha, quantas estrelas para Broken Link? Eu sinto que eu tinha que dar mais meia estrela para esse. Mas, sendo bem sincero, eu acho que é um episódio... Porque se esse episódio não tivesse aqueles dois plugins do Gowron e fosse um episódio de meio de temporada, eu não teria essa dúvida. É um episódio pequeno, relativamente pequeno, sobre um personagem. Não é um dos grandes episódios desse personagem, mas é um episódio necessário. Dele vão sair outras coisas, especialmente essa retomada da questão Klingon ali, o acerto assim, dos Klingons, que a gente vai ter ao longo da próxima metade de temporada. Então eu acho um bom episódio, vou colocar assim, acho que é melhor posicionar assim. 3 estrelas. E você, Ale? Bom, minha nota são 3 estrelas. E você, Fernando? Eu vou subir um pouquinho a nota para 3,5. Eu também acho que esse episódio, assim, é um desbunde em termos de continuidade de Deep Space Nine, da criação das histórias, elementos que eles pegaram de episódios passados e coisas que vão ressoar lá pra frente até o final da série estão aqui. Eu acho que a atuação do René Auberjonois é maravilhosa. O clima do episódio, que eles conseguiram balancear essa coisa mais séria da situação do Odo e várias situações mais light e corriqueiras ali da estação e da relação dos personagens, e que fica uma coisa leve, né, um pouco cômica. Então eu gosto muito desse episódio, assim, e eles também, Deep Space Nine aqui de novo
coloca um episódio em final de temporada que não acaba com aquele cliffhanger absurdo, que é assim, o episódio não fecha nem nada, mas ao mesmo tempo ele coloca elementos aqui para que você abra a temporada tentando responder algumas coisas. Então, dou 3,5 estrelas para ele, para fechar assim com chave de ouro essa temporada, que eu acho que foi extremamente consistente aqui nos episódios. Então vai ser bem interessante semana que vem falar sobre ela. Muito bem, então, Fernando, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no Balde do Odo. É sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Valeu, Mário, prazer é meu e vamos ver se eu volto pro final da 5ª temporada. Aí é o creme do creme do creme. Eu amo esse episódio. Então, Castanha, Lê, valeu, muito bom o bate-papo. Show de bola. Valeu, até a próxima. E fechamos mais uma temporada de Deep Space Nine, o que aquece aqui o meu coração, que a gente já passou da metade da série, mas ainda tem muita coisa boa para vir por aí para a gente conversar. Gostaria de agradecer você que ficou nos escutando até agora e a gente volta daqui 15 dias. Falou!